Olá, nós estamos aqui mais uma vez no bate-papo do Ministério Homens com a Missão e dessa vez a gente está recebendo o pastor André Carolino, de Brasília, da Igreja Presbiteriana do Guará. Isso. E vamos conversar um pouquinho, bater o papo, contando de novo com o pastor Léo. Tamo aí. E é isso. Aproveitem nossa conversa, que seja edificante para todos. E aí, pastor, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Quero agradecer mais uma vez pelo convite dos irmãos para poder participar aqui desse podcast, desse bate-papo, que possa ser aí bênção, né, para as nossas vidas e daqueles que vão acompanhar. Jóia. Como é que o senhor chegou aqui? Nessa sala? Como é que você chegou? Chegou em Recife de avião, Recife, pra cá de carro. Então, eu trabalhei junto com o pastor Léo lá em Brasília, né, em 2021. De lá para cá a gente desenvolveu uma amizade, né? Assim, igual a gente fala, mais do que amigos de ministério, colegas de ministério, a gente somos amigos mais chegados que irmãos, né? Então, a gente partilha da vida, né? A caminhada um com o outro. Nossas famílias se tornaram famílias amigas, nossas esposas, filhos. E então, Deus me deu esse presente, né? De ter Léo, Beto aí na nossa vida, na nossa família. E aí, conheci o pastor Cláudio esse ano também, né? Quando ele foi para lá, né? Conheci o pastor Cláudio nesse ano, quando o pastor Cláudio foi pregar lá Sim. na igreja do Jardim Botânico. Começamos juntos, tivemos um tempo bom, e aí ele fez o convite para estar pregando aqui na igreja, pregando no Expondo as Escrituras, né? E aí, Léo tem cuidado da gente esses dias, tem sido bênção. Então foi 2021? 2021. Foi um ano todo? Foi um ano todo. Aí a gente estava conversando aqui, pastor tem uma área de estudo, né, que é sobre o luto, né, pastor? Já estava conversando, fez o mestrado, aproveitou e fez a tese do mestrado sobre esse assunto. Isso. E agora vai ser um livro. Isso, exatamente. Estamos aí em vias de finalizar e enviar o manuscrito para a editora, né? Todo esse trâmite. E a gente tem aí a perspectiva de segundo semestre do ano que vem, de repente, estar conseguindo lançar esse livro, né? E o livro, ele teve uma motivação mais que especial. Mas antes da gente chegar nessa parte do seu trabalho do mestrado e que está aí em vias para se tornar um livro, ser lançado, fala para a gente um pouquinho desse referencial, né, de masculinidade que você teve, né, do seu relacionamento com o seu Maurílio, seu pai, né, e depois a gente chega nessa outra parte da história. Então, meu pai faleceu em 2021, né? Bem ali na pandemia. Mas antes disso, meu pai sempre foi um pai muito, muito presente, assim, muito participativo na nossa vida, principalmente depois que a gente casou e da fase adulta e tudo mais. Mas sempre foi um pai presente ali na infância. Tinha os desafios, né? Óbvio, trabalhava o dia inteiro, era mecânico, tinha a mecânica dele e tal. Então, assim, sempre que ele conseguia tempo, ele estava perto, ele estava presente, né? Quando meu pai se converteu, eu tinha 6 para 7 anos de idade, né? Então, assim, a gente cresceu na igreja. Meu pai, por muito tempo, foi presbítero na igreja, trabalhou na administração, na parte de tesouraria. Meu pai era extremamente apaixonado por missões. Isso aí é algo que forjou a gente, marcou muito a gente, né? Então, assim, interessante, porque depois da morte dele, no velório dele, chegava pessoas para abraçar a gente, né, para consolar, e falava assim: seu pai pagou minha faculdade, né? Seu pai me ajudava com tantos mil por mês, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo. E a gente que era filho, a gente não sabia. Nem sabia. Então, assim, esse legado, de alguma maneira, que ele deixou, marcou a vida de outras pessoas, que veio ao meu conhecimento, ao conhecimento do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. E isso é muito, muito interessante, porque você vê que a gente via a paixão, o ardor dele por missões. A gente sabia até que ele era mantenedor de alguns missionários, mas a gente não imaginava que ia além, né? a dimensão, entendeu? A dimensão.
até pastores presbiterianos que são missionários, né? No Panamá, entrou em contato comigo, né? O Luiz Otávio, pô, André, seu pai e tal. Então, assim, isso foi muito... Isso marca a gente, né? Assim, de alguma forma. Meu pai era, obviamente, né? A gente tem essa cultura, né? Depois que morre, vira herói, né? Não. Sim. Meu pai tinha muitas falhas, muito defeito, um ser humano, pecador, né? Igual a Bíblia diz, pobre segue nu. Mas ele também tinha muitas virtudes, né? Assim, meu pai era um cara de temperamento forte, né? Assim, filho de minerador, né? Assim, mas meu pai tinha... Uma das coisas que mais chamaram a minha atenção com relação ao meu pai, assim, durante a vida, foi a integridade e o caráter. Eu cresci ouvindo do meu pai: eu não admito mentira dentro de casa. E quando eu mentia e ele descobria, meu amigo, tinha uma varinha fina assim, sabe? E era... Então, assim, essa questão do caráter, da integridade, isso é muito forte. E é interessante que isso reverbera hoje na minha criação com os meus filhos. Né? Minha esposa está sentada ali e ela é prova disso. Assim, eu falo, eu não admito mentira, mas isso vem de uma imitação, vem de um exemplo de paternidade, né? Então, como o podcast é voltado, querendo ou não, para o público assim, também masculino, né, dos homens, nós, homens cristãos, a gente precisa entender isso, assim. A gente ensina até quando a gente acha que não está ensinando, né? Isso. Os nossos filhos observam a todo momento, a todo momento, a todo momento. Então, assim, até jargões, né, que a gente fala. O bom e o mal, né, tá falando, né? O bom e o mal. Uhum. Aquilo que a gente faz de santo e de pecaminoso. Eles estão ali absorvendo isso, né? Então, assim, essa questão da integridade, essa questão do caráter, sabe assim, por exemplo, todos os dias eu levo os meus filhos para o colégio. Todos os dias eu oro com ele antes, dentro do carro. Por quê? Porque meu pai fazia isso. Só que sabe o que é interessante? Meu pai, ele era um pouco tímido. Meu pai não orava com a gente dentro do carro, mas a gente estava dentro do carro e eu ouvia ele balbuciando. E eu falava: o que você está fazendo, pai? Estou orando. Hoje, o que eu faço? Eu chamo os meninos, Pedro e Arthur, e falo: vamos orar. E a gente, toda vez que vai para a escola, eu oro com eles. Entendeu? Então, assim, missionários, dentro daquilo que eu posso, eu tento ajudar missionários também. Isso é o quê? Fruto, né, daquilo que eu leguei, né, o legado que meu pai deixou. Então, eu acho que a gente, como homens cristãos, a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa ter essa intencionalidade, né, o propósito de fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu quero ensinar. Então, eu oro com os meus filhos no carro porque eu quero que eles entendam o valor da oração. Né? Aquilo que Deuteronômio 6 coloca, né, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Ou seja, primeiro há uma transformação do pai nesse sentido, né? E tu as inculcarás aos teus filhos, né? E os filhos estão vendo, não só por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente vive de fato, né? Aquilo que está presente no coração. Muito jóia. O senhor já pregou agora na igreja 2 vezes, nas 2 o senhor falou sobre intencionalidade, logicamente aplicando em algumas, né, em alguma parte do sermão, está falando de novo, e é uma coisa que eu percebo em mim e observando também outros, como a gente foge da intencionalidade, o homem, a omissão, por exemplo, né, de algumas coisas que a gente deveria falar ou deveria fazer, aí a gente não faz, né, e peca por omissão dentro dos nossos filhos, né, nossa esposa, e parece que é uma intencionalidade reversa, né, intencionalidade por mal, né, Isso. porque muitas vezes é consciente, né? É pecaminoso mesmo, é desobediência de verdade, assim. Eu quero. Eu vou, né? Então, tá junto dos filhos, por exemplo, no final do dia, ou esticar as pernas no sofá porque chegou cansado. Mas... E eu acho que isso é uma luta nossa, né? Assim, eu lá, por exemplo, às vezes
eu tenho 2 filhos, um mais velho, né, o Arthur, e o mais novo, o Pedro. O Arthur já é mais tranquilão, gosta até de ficar mais de boa. O Pedro, ele é mais agitado, mais O elétrico. Arthur é mais velho. O Arthur é o mais velho. Tá. Então, às vezes, o Pedrinho chega e fala, papai, vamos jogar ping-pong. Eu fico, não, cara. A gente mora num condomínio em Brasília, aí tem uma área lá que é de esportes, né, de brinquedo e tal, e tem uma mesa de ping-pong. Vamos jogar ping-pong. Eu fico, não, cara, trabalhei o dia inteiro. Né? Aí, às vezes, eu vou. Mas eu mais não vou do que vou. Sim. Porque você está cansado, porque isso. E quando eu olho para Jesus, e que eu olho para o ministério de Jesus, e as pessoas falam, vamos fazer isso, e Jesus fala, agora não. Vamos fazer aquilo? Não é a hora, não é o momento. Quando Jesus fala isso, ele está me ensinando que ele sabe o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. O tempo todo, O né? tempo ele inteiro. Sabe o tempo ele está mostrando que é a intenção, intencionalmente agora não é a hora, intencionalmente agora não é o momento. Entendeu? E eu acho que às vezes, na nossa missão como homens, de amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, por meio de sacrifício, criar os filhos no caminho do Senhor, não apenas dizendo aquele é o caminho, mas caminhando com eles, eu acho que às vezes também é isso. É duro. É duro. Eu acho que às vezes a gente entra muito numa fé muito mecânica e ritual. A gente vai no culto, a gente vai na EBD, cumpre a tabela, a gente vai num, não sei se aqui se chama pequeno grupo, né, na igreja, o grupo familiar, pequeno grupo, vai no pequeno grupo, pega os filhos, o chefão aí, coloca eles na UPA, na mocidade, tá, mas e o discipulado em casa? Porque a igreja ela auxilia. A igreja não tem obrigação de discipular os filhos. Exatamente. A obrigação bíblica, a missão de discipular os filhos é do pai auxiliado pela mãe. Porque o homem é ali o líder, né? É o cabeça, é o sacerdote, é de quem Deus vai cobrar, né? Igual ele fez com Adão. Ele não chegou aí e falou, e aí, por que você comeu? Adão, o que aconteceu aqui? Ele chama Adão para a conversa. Ele chama o homem a responsabilidade. Então, às vezes, acho que a gente precisa relembrar isso. Nós estamos aqui para uma missão. Quando domingo, Ediel, isso é interessante. Léo, quando eu estou indo para a igreja com os meninos no carro, com a Alana, eu sempre oro. Antes de chegar na igreja, né, eu oro no carro, eu falo assim, Deus, obrigado pelo domingo, pelo dia do Senhor. Porque o domingo, o dia do Senhor, nos ensina quem nós somos, o teu povo. Por que nós estamos aqui? Para pregar e proclamar o teu evangelho e te adorar. E o domingo nos lembra para onde nós estamos indo. Sim. Para a cidade celestial. O que eu estou fazendo? Eu estou intencionalmente inculcando na cabeça, porque todo domingo eu faço isso. Eu estou inculcando na cabeça deles o quê? Que domingo é um dia separado, que domingo é dia de ir para a igreja. E por que a gente está aqui? Por que a gente existe? E para onde a gente vai? Nessa oração, eu estou respondendo perguntas filosóficas de anos e anos e anos e anos. Quem nós somos, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. Eu copio muito humano, porque é o pastor da minha memória, né, desde que eu me entendo por gente, que é o pastor que mais fala do dia do Senhor. Ele festeja dominicalmente o dia do Senhor. Né? Então, quando a gente vai falar, ele sempre cita. Seja no começo, no meio e no fim do louvor, tal, assim, que ele fala que hoje é domingo, que hoje é dia do Senhor. Né? Não é nem domingo que ele usa essa expressão, ele diz dia do Senhor mesmo, né? Feliz dia do Senhor. Isso, bom dia do Senhor. Bom dia do Senhor, não é um dia comum. É inculcando. E aí, por causa disso, eu acabei trazendo para casa. Então, quando a gente vai orar no domingo, muitas vezes, eu vou dizer que é sempre que eu vou falhar, mas muitas vezes eu lembro, hoje é dia do Senhor, então na oração do alimento, hoje é diferente dos outros 6 dias da semana. Né? Então, é bem bacana isso, fazer isso com essa consciência, né, o tempo todo. E é bacana que você falou, que Jesus intencionalmente sabia tudo o que era ou não era o momento, né? Infelizmente, quando o exemplo que eu estava falando, um exemplo ruim é que quando a gente não faz por cansaço ou por preguiça, é intencional para trás, né? Intencional negativo. E
E lembrando no livro que a gente está estudando até na EBD, que é Homens Mais Parecidos de Jesus, ele é o melhor padrão de masculinidade que tem, né? E é isso que se falou, que ele sabia em todo momento quando era o momento de fazer ou de não fazer tal coisa. Eu acho que nessa dinâmica, né, da paternidade, masculinidade, ser um modelo, né, um homem, um padrão, um modelo, tanto para os filhos, mas como para a igreja, né? Se a gente fosse ampliar aqui esse tema e o debate, a gente ia falar, né? Por exemplo, tem muitos jovens que vêm para a igreja, os pais não são cristãos. Ele precisa olhar um presbítero e falar assim, esse cara é o exemplo de homem que eu quero ser. De crente, de profissional, de pai que cuida dos filhos, de marido que cuida da esposa. Né? Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre essa ideia dos homens mais velhos sendo esse referencial. Às vezes a gente tem muitos jovens que perdem os pais cedo e se convertem, vêm para a igreja. E aí, quem é o referencial desses caras? Tem que ser os homens. Eu não digo só o pastor, só o presbítero, só o diácono, só os oficiais, mas homens sérios, né? Assim, tementes a Deus, né? Então, e é interessante que você, se você for parar para pensar, Ediel, Léo, eu não sei como funciona aqui, mas geralmente nas igrejas é assim, 90% dos professores são mulheres. Da EBD adulto é o contrário aqui. Mas geralmente assim, você pega as crianças... infantil, é mulher. A maioria mas não é um percentual menor. Graças a Deus tem mudado isso. Mas na maioria das igrejas que a gente conhece, é assim. Tem 10 professores de criança, 9 é mulher. Até nas escolas também. Até nas escolas. E aí, as crianças vão tendo um referencial do quê? Das mulheres. Isso. Óbvio. Mulher tem que dar aula, nada disso. Mas a gente percebe que falta esse engajamento masculino na vida da igreja, de alguma maneira. E até em casa também. Até em casa, entendeu? E eu fico pensando que tem um momento brusco, pelo menos assim, no infantil, só mulher. Daqui a pouco, de uma hora para outra, só homem. Só homem. Né? É uma coisa que não... Eu ainda fico aqui cá com meus botões pensando nesse tipo de modelo. Mas o meu ponto nisso não é a questão de mulher ensinar ou homem ensinar e tal. É a questão da referência. Sim. De ter um homem como referência, como Paulo fala. Né? Ele é minha referência. Porque se eles não encontram referência no seio da igreja, aí vai procurar uma referência de um jogador de futebol, de um ator secular, né? Incrédulo e tal. Então, assim, meu pai, ele era muito essa minha referência. E era interessante porque quando eu era solteiro, eu sempre pensava assim, cara, se meu pai morrer, o que vai acontecer da minha vida? Porque você fica ali, né? Seu pai é o seu pai. É ele que te alimenta, ele que te sustenta, ele que trabalha, ele que protege a sua segurança. Depois que eu casei, você casa, você é o responsável, você tem os seus filhos, mas ainda assim, você fica, cara, meu pai tá ali. Se aconteceu alguma coisa dentro da família, eu preciso tomar uma decisão, eu tenho meu pai como meu conselheiro. Pô, pai, aconteceu isso aqui dentro de casa e tal, meu filho, ou a minha esposa, ou aconteceu isso, como que eu... O que você acha disso aqui? E era engraçado porque eu ligava pro meu pai. Sim. Eu falava, coisa simples assim, por exemplo, vou trocar de carro. Eu conversava com a minha esposa e tal. Mas também ele era mecânico, né? Esse exemplo aí ficou complicado. E eu ligava, falava, pai, tô pensando em trocar de carro e tal. Furada, não vai nisso não. E tal, então, vou com você. E era assim. Aí ele ia comigo na concessionária. Pai, vou levar meu carro para revisão. Me indica um mecânico aí. Não, calma aí que eu vou com você. Aí a gente ia junto e tal. Então, assim, ainda casado, ainda com filhos, a figura do pai, ela é importante para você. É óbvio que você nasce uma nova família, né? Gênesis, né? Você abandona, você larga, né? Aquela ideia Mas a referência, ela existe. Enquanto houver vida, o patriarca, né? O pai, existe aquela referência. Interessante que a figura do avô para os filhos, né? Meu pai, quando ia subir nas escadas do prédio onde eu morava, ele assoviava. E quando ele assoviava, os meus... o vovô chegou. Sim. Aí o Arthur mais velho falou, o vovô. Então, assim, hoje eu tô aqui em Recife, minha esposa tá aqui, a gente tá passando esses dias aqui, eles estão com quem? Com o avô por parte, né, da minha esposa. É o referencial. Você usa o mesmo assobio ainda? Eu uso na escola. Esses dias, Ediel, foi engraçado. Eu tenho um assobio que
de onde eu tiver, se ele já estiver escutando, o meu mais velho só fica procurando, olhando para um lado para o outro. E eu Mas uso. ele já sabe que sou eu. Rapaz, eu vou adotar isso com a É pequenininha. muito bom. E eu uso o mesmo assovio. É útil. E eu uso o mesmo assovio que meu pai usava. Esses dias eu estacionei o carro num lugar diferente, numa Eu perguntei, essa foi intencional. Eu já esperava. Eu estacionei o carro num lugar diferente no Mackenzie, e aí meu filho mais velho estava descendo, e ele ficou olhando, o mais novo já estava comigo, aí eu assoviei, né? Só que eu assoviei altão. Aí eu só vi a cabecinha dele assim. Aí eu levantei a mão, aí ele já reconheceu, entendeu? Mas usa com a esposa também? Não, minha esposa não. Eu uso. Funciona também. Funciona? Nessas horas, num shopping, numa coisa, tá longe, é útil. Ela tá aqui, ó, tá vendo? Vamos usar o assovio. Chegamos 2021. 2021, estávamos juntos lá. Né, e eu tive... Você chegou a conhecer seu Maurílio. Cheguei a conhecer seu Maurílio, tive a honra de conhecê-lo. Né, e... Antes dele falar, fala tudo do seu Maurílio. Rapaz, seu Maurílio é uma figura, cara. Figura. Brabo. Igual Siri na lata. Siri na lata, como o pessoal fala. Mas um homem de Deus. Lembro dele lá na igreja presbiteriana de Brasília. Lembro de conversar com ele. Né? E acompanhei o processo, né? Quando André informou que ele havia sido internado. E depois, né? Foi pouco tempo. Foi rápido. Foi muito rápido. Né? E depois estivemos lá. Né? Eu vi esse cara pregar no culto fúnebre do pai dele. E eu ficava ali impressionado, dizendo assim, meu irmão, esse cara não vai desmoronar, não. Em algum momento ele vai desmoronar. O que é que está acontecendo, né? E ele pregou, conduziu lá um monte de coisas. Né? Desmoronei quando o caixão desceu, né? Foi. Aí quando o caixão desceu, aí eu desmoronei. Foi. Mas gritou? O choro, né? Um choro de dor, né? Não gritando, mas aquele choro de... sabe quando você tá se sentindo? Chorei bem chorado. Cara, então, 2021, começou a pandemia em 2020, meu pai era o mais cuidadoso de todos, assim. Usava máscara, usava aquele protetor na frente, alquinho de gel no bolso, entendeu? Ele era o mais cuidadoso. Mas eu lembro que quando começou a anunciar fevereiro de 2020, ali, meados de março, foi. Quando começou aquela questão do lockdown e tal, eu lembro que ele... Agora, minha memória, se não estiver falhando, eu não sei se foi na casa dele, ele reuniu a gente, ou se foi por telefone, eu não lembro agora. Mas ele falou algo que eu nunca esqueço. Ele falou assim, o dia que a gente tiver que morrer, a gente vai morrer. Seja nessa pandemia ou não. Porque Deus está no controle de todas as coisas. O que a gente tem que fazer? Seguir as questões aí de... As orientações de proteção, de segurança e viver a nossa vida. A gente não pode deixar de viver. E é interessante porque em 2021 ele pegou... Em abril ele me mandou um WhatsApp de manhã cedo. Eram umas 9 horas. Filho, o exame meu de sua mãe deu positivo para Covid. Falei, como é que vocês estão? Não, estão bem. Só sintoma de gripe. Beleza. Isso 9 da manhã. Quando deu mais ou menos meio-dia, 1 hora, ele me ligou. Falou, André, eu tô ficando cansado, sabe? Tô cansado e tal. Falei, vai no hospital. Aí ele foi pro pronto-socorro. Chegou lá, fez exame de sangue, o PCR deu alto, mas a saturação 91, 95. Mandaram ele de volta. 18 horas ele mandou um zap, André, tô voltando ao pronto-socorro. Estava na cozinha para ir para sala de televisão. Eu tive que parar na sala de jantar para buscar fôlego. Então foi pro pronto-socorro. Falei, me mantém informado. Eu já tinha pegado Covid já umas 2 vezes. Beleza, ele foi pro pronto-socorro. Aí ele internou. Dia 1º de abril ele internou. Saturação quando ele chegou lá estava 88, eu acho, 89. PCR estava mais de 100. Falou, a gente vai precisar internar o senhor. Aí a gente ficou fazendo contato com ele pelo WhatsApp durante 3 dias, que foi os 3 dias que ele ficou no quarto. Eu preguei no culto de Páscoa. Quando eu desço do púlpito, entro no carro para ir embora, minha mãe me liga. Fala, meu filho, você não quer passar no hospital, não? Para ver seu pai? Eu falei, tá bom.
ele não tá mais respondendo as minhas mensagens no WhatsApp. Aí, tá bom. Aí fui pro hospital. Até aí, tu Tava no quarto e tal. Aí cheguei lá, conversei com o médico falou, ó, você já teve Covid? Eu falei, 2 vezes. Ele falou, então, veste as roupas especiais que tinham lá e você pode entrar no quarto. Aí vesti as roupas, entrei no quarto, conversei com ele rapidamente, assim, ele só acenava com a cabeça. Dificuldade para levar um pedaço de bolo à boca, um copo de suco, bem devagarzinho. 5 minutos depois, ele estava de lado, respirando com dificuldade, máscara de oxigênio já no máximo. Saí do quarto. O médico veio e falou, ó, vou conversar com seu pai. Era bem naquela época da pandemia que não tinha leito de UTI disponível. Um morreu na madrugada, vagou o leito e eu tô pensando em levar seu pai para lá. Só que como seu pai tá lúcido, eu preciso da autorização dele. Aí ele foi lá, conversou com meu pai, na porta. Meu pai chorando, falou assim, doutor, faz o que for preciso, só quero voltar para casa. Foram as palavras dele. Ok. O médico saiu, falou, ó, você vai precisar levar as coisas dele para casa. Eu falei, tá bom. Aí eu liguei para minha mãe, a gente fez uma chamada de vídeo. Tua mãe já estava positiva também? Já, mas estava tranquila. Estava bem. Fiz a chamada de vídeo com a minha mãe, e aí ele chorou demais, e aí eu tirei, porque isso atrapalhava o fôlego. Então foi algo bem rápido, assim. E aí fiquei um tempo lá fora, esperando ele recuperar o fôlego e tal. O médico falou, a fisioterapeuta falou, espera um pouco e tal. Aí, depois de uns 40 minutos eu entrei no quarto para pegar as coisas dele, celular, carteira e tal. É engraçado, né? O cuidado que ele tinha com a família. Ele fez assim, meu celular. Eu peguei o celular, aí ele apertou um aplicativo, digitou uma senha, conta de banco, senha de banco. Eu falei, não, pai, não se preocupa com isso não. Se Deus quiser, você vai sair dessa aí. Tipo assim, presta atenção no que eu tô te mostrando, brigando comigo, né? Eu falei, tá bom, eu já entendi. Aí, saí e tal, juntei as coisas dele, tá? E quando eu fui me despedir, a última coisa que eu peguei foi o celular. Tava tocando uma música. Tava tocando aquela música. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Aí, eu falei, pai, eu tenho que ir embora. E eu preciso levar o celular e tal, não sei o quê. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Na UTI você vai estar monitorado e tal, enfim. Aí no domingo à noite mesmo ele foi transferido para a UTI. Mais ou menos, acho que era dia 4 de abril. Ele internou dia 1º, ficou 3 dias. 4 de abril. No dia 1º de maio, ele faleceu. Ele faleceu. Então, assim, foi uma experiência difícil, né? Assim, eu tenho um irmão mais velho, mas ele não tinha condições emocionais de ficar recebendo as ligações do hospital. E o plantonista sempre ligava pela manhã. Então, foram quase 26 dias. Quase 30 dias. De angústia, de ansiedade, né? Esperando a ligação. Eles não ligavam no final de semana. Teve um sábado que eles ligaram. Quando eles ligaram, eu falei assim, morreu. Aí eu atendi e falou, ó, a gente teve que fazer algumas manobras aqui, entrar com os medicamentos, algumas medicações muito fortes, porque senão ele ia falecer. Ia dando... E a gente ia vendo que tava piorando. Ah, teve infecção, não sei o quê, pererê. Aí tem essas coisas, né? Ah, precisa fazer a traqueostomia, mas o parente tem que autorizar. Aí eu autorizo. Você. Aí da traqueostomia veio um fungo no acesso. Aí veio um fungo pulmão, uma superbactéria e tal. E aí, no dia 1º de maio de 2021, meu pai faleceu, né? E aí foi uma experiência difícil, né? Assim, luto, dor, né? Assim, por mais... assim, a gente tava numa pandemia, né? E quando ele internou, eu falei, mãe, a gente tá numa pandemia. Ela falou, eu sei. Qualquer um pode morrer. Ou seja, a pandemia, ela trouxe para perto de nós essa sensação da morte. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso podia ser qualquer um de nós mesmo. Podia ser você, eles dois ficarem vivos e você que falecia. Entendeu? E aí a gente foi lidando com essa questão do luto, né? E aí entra a questão... Já pode entrar no mestrado? Quando você estava fazendo mestrado,
você tinha uma ideia de tese? Não. Tá. Não, porque assim, eu entrei no mestrado em 2020. Tá. A minha primeira aula foi presencial lá no Jumper, lá em São Paulo. Quando eu voltei, aí travou tudo. Sim. Deu lockdown. Sim. E aí eu fiz todo o meu mestrado online, né, assim. E tal. E aí, em 2020, eu ficava pensando, cara, o que eu vou escrever sobre pandemia? Ninguém nem sabe o que é esse vírus, então não tem como falar sobre isso. Tal. E eu, assim, Ediel, eu sempre orei a Deus e falava, eu quero falar sobre um tema que, obviamente, tem que ser acadêmico, porque eu estou num ambiente acadêmico, mas eu quero escrever um trabalho sobre um tema que sirva pastoralmente para as pessoas. Seja útil. Que não seja só no meu trabalho, para gaveta, né? Eu não quero falar assim, né, a análise hermenêutica do texto tal. Não. Um negócio que não isso é importante, óbvio. Mas assim, é muito acadêmico, muito técnico. Eu quero falar algo que comunique com pessoas simples, teologicamente falando, da igreja. Né? Que a irmã fulana, né, que o irmão ciclano consiga se aproveitar disso. Só que o luto nunca tinha, né, não era algo que estava na minha cabeça. Até quando meu pai morreu. Por quê? Aí isso é interessante, porque quando meu pai morreu, a minha mãe ela me fez um pedido. Ela falou assim, filho, você tem algum livro aí que fala sobre o luto? Pra ver se me ajuda e tal. Eu falei, eles tinham mais de 40 anos de casado. Eu falei, mãe, eu vou dar uma olhada aqui nos meus livros. E aí eu olhei lá na minha estante. Sofrimento. Mas nada específico sobre o luto. Porque o luto, ele é um tipo específico de sofrimento diferente de todos os outros. Mas ainda deu para usar algum dos livros para ela ir olhando? Não indicou nenhum? Não. Aí eu indiquei O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Aí ela leu esse livro e tal. Porque ela ali fala um pouco sobre a experiência dela, que ela perdeu o Jim, né? Jim Elliot e tal. Depois ela casou de novo e aí o segundo marido faleceu também. Acho que foi de câncer, não estou enganado. E ela leu esse livro e tal. Mas isso ficou na minha cabeça. Falei, não estou achando livro que fale sobre o luto como um sofrimento específico. Por quê? Todos os outros sofrimentos, você tem a pessoa em vida. Câncer é um tipo de sofrimento, mas a pessoa está viva. Aconteceu alguma coisa, está sofrendo por causa disso, daqui. Mas a pessoa está viva. Enquanto a vida há esperança. Mas o luto é o único sofrimento que a pessoa passa e a pessoa não está presente. Obviamente. Houve uma perda, né, maior, uma lacuna maior. Né? É aquilo que os que outros sofrimentos têm. Os outros sofrimentos também vêm de perda, mas não tem, né? É uma escala de perda diferente. Por isso que as pessoas vão conceituar academicamente o luto como esse rompimento de um vínculo afetivo. Né? Essa ruptura desse vínculo. E aí, assim, um livro, um capítulozinho, 2 parágrafos falando sobre o luto. Talvez você tenha aí um podcast sobre o luto rapidamente. A gente tem algumas obras, né, de pessoas que falam sobre cuidados paliativos, como que você lida com aquele que já está morrendo, como que você lida com isso no seu coração. Mas, assim, a gente tem o famoso livro do Lewis, né, do C.S. Lewis, Anatomia de uma Dor, que agora foi relançado com o título de Anatomia de um Luto. Mas o livro do Lewis eu li, obviamente, é uma biografia, a experiência dele com a perda da esposa e tal. E aí eu comecei a pensar, cara, eu vou estudar sobre o luto. E já estava no 2º ano do mestrado, já veio uma pressão maior também de ter uma tese, né? Porque o mestrado, eu deveria terminar ele 2021, deveria terminar em 22. Por causa da pandemia, por causa da morte do meu pai, eu prorroguei e terminei em 2023. Entendi. E aí eu falei, vou falar sobre o luto. E comecei a pesquisar. E aí eu li muita coisa, muitos livros, obviamente de cunho mais da psicologia secular, né, que trabalha sobre o luto e tal. Alguns sobre sofrimento cristão. Tem um livro esse livro foi extremamente difícil de ler. Eu lia, passava mal, ficava angustiado, aí eu parava. Aí eu esperava uns 15, 20 dias, eu lia de novo. Eu não estou lembrado o nome dele, mas é uma coletânea. Depois você coloca e a gente bota o livro esquecido, a gente põe na descrição. Ele é um livro antigo. Eu achei esse livro
na biblioteca do seminário, lá de Brasília, do seminário presbiteriano, as páginas amareladas. É uma Tem que ler coletânea. com máscara mesmo. Para não É pegar uma, outra coisa. é uma coletânea de testemunho de pais que enterraram os filhos ainda crianças. E eu ia te Nossa. perguntar isso. Eu ia te perguntar Cara, isso foi assim, difícil. toda a pesquisa que você precisou fazer para escrever tua tese, se acho que ajudou, como se fosse assim, virou um motivador, né? Não sei se, entendeu? Se te ajudou mais ou não a trabalhar tudo isso no teu coração. No coração, ajudou. E ajudou, sabe por quê? Até quando não prestava, né? Até quando, não, isso aqui exatamente. não presta. Sabe por quê? Por que acontece? A terapia secular, como eu já falei, eu não descarto tudo assim, mas a terapia secular ela pode auxiliar a pessoa que está enfrentando o luto. Só que é insuficiente. Por que é insuficiente? Porque ela não consegue promover esperança. Uhum. Certo. Só quem coloca esperança no coração do homem é o Evangelho. Então, primeiro capítulo, segundo capítulo, aí o terceiro capítulo, eu falo assim, se as terapias seculares ajudam, mas não de forma suficiente, qual seria esse melhor caminho? Aí eu começo a falar sobre o Evangelho, sobre a cosmovisão cristã, reformada, né? Criação, queda, redenção e consumação. Por que a gente morre? Por causa da queda, pecado. Entrou no mundo, Deus sentenciou a humanidade à morte. Por isso a gente enfrenta o luto. Porque a gente fica doente, também por causa do pecado. Exatamente. Por que a gente sofre tanto com esse rompimento do vínculo, do luto? Porque nós somos criados à imagem de um Deus, que é uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles se relacionam entre si desde sempre. E se nós somos criados à imagem de um Deus relacional, nós somos seres relacionais. E não fomos criados para a morte. E não fomos criados para a morte. Então a morte entra por causa da desobediência, se parasita, a gente perde aqueles a quem nós amamos, a nossa alma se rasga, porque a essência da nossa alma é para estar sempre em relacionamento. Obviamente com Deus, mas também com as pessoas. Uhum. Então você concorda com a ideia de que do rompimento? Sim. O luto é esse rompimento. Né? Porque diferentemente daquele que fica preso na negação, eu trabalho isso no livro, né? As pessoas falam, mas vai estar sempre na memória. Você vai lembrar, mas a pessoa não está lá. A gente vai ficando velho, a gente esquece. Entendeu? Hoje eu rolo aqui, faço a rolagem no meu celular para ver quero achar uma foto do meu pai. Porque já tem 5 anos quase. Sim. As fotos estão lá para trás. Aconteceu muitas outras coisas que foram registradas. E ele não está nesse registro. Eu não ouço mais a voz, eu não sinto mais o cheiro do perfume, eu não ouço mais as broncas. Porque meu pai morreu. Entende? Então, a gente trabalha no livro, né, a ideia da criação, da queda. Só que se a gente para aqui, é desespero. Começa a vir a esperança, a redenção. Né? E aí eu arremato com a ideia da consumação. Porque o que é a consumação? Aí é um ponto importante. Eu deixo claro no livro que haverá um reencontro daqueles que morrem crendo no Senhor. Então, meu pai morreu crendo em Cristo, unido a Cristo. Eu vou morrer crendo em Cristo e unido a Cristo. Eu vou me reencontrar com meu pai. Aí isso eu falo no livro, eu vou abraçá-lo novamente. Essa fonte de consolo, Ediel, nenhuma outra cosmovisão, nenhum terapeuta e nenhuma terapia dá. Só o Evangelho de Jesus. E essa é a grande fonte de consolo. Eu vou me reencontrar com aquele que partiu crendo no Senhor. E aí está a beleza do Evangelho. Né? Num dos livros que eu estava lendo, livros seculares, né? Eu comecei a ler e li um pedacinho só do livro de Freud, porque ele é muito doido, não dá para ler Freud. Tá. Mas tem uma parte lá que ele fala assim, ele indagando, né, o cristianismo fala, esse Deus maravilhoso criou então as pessoas para serem alimentos de vermes? Porque você sepulta, o corpo apodrece e os vermes vão. Aí eu falo, não. Aqueles que morrem crendo no Senhor recebem um novo corpo. Não são alimentos de verme. Recebem um novo corpo e esses que morrem em Jesus serão reencontrados. Cito 1 Tessalonicenses 4,
O ressoar da última trombeta do anjo do Senhor. O Senhor vai buscar, aqueles que estão mortos ressuscitarão, aqueles que estão vivos serão transformados instantaneamente, e a igreja do Senhor será levada aos céus. E lá nós vamos nos reencontrar. O que eu achei interessante foi a expressão que você usou, não sei se vai ser capítulo, né? Consumação. Só me vem essa expressão na mente com Cristo na cruz. Né? Você falou consumação, mas em todo o tempo você explicou sobre consolo, sobre consolação. Mas não usou a expressão consolação nos 4 pontos. Usou consumação. Né? Sabe por quê? É interessante porque no texto de Tessalonicenses, Paulo ele fala da doutrina da consumação. E ele diz, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Perfeito. O que nos consola é a doutrina da consumação. O que traz consolo para o nosso coração é a expectativa de que um dia tudo que a doutrina da consumação fala será uma realidade concreta. E o que é a doutrina da consumação? Deus fazendo nova todas as coisas. Céus, terra, criação, planta, animal e o ser humano. Recebendo um corpo glorificado. Então, tem uma prática puritana... E está totalmente ligada ao estar consumado ou eu estou viajando? Não. Do grito de Cristo na cruz? Ali tem muito mais a ver com o pagamento, né? O preço do pecado que foi pago. Está consumado a minha obra redentiva. Também, né? Isso. Aponta também nesse sentido, né? Aponta porque também. Faz parte da obra redentiva, a consumação. A consumação. Mas eu acho que a ideia de Paulo, não... O Léo me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que não está tão ligado o tetelestai, está consumado com essa novos céus e nova terra no cenário. É óbvio que, igual o Léo falou, está tudo interligado porque... Sem aquilo não teria... sem o brado de Cristo na cruz não teria a consumação final, né? A doutrina da consumação final. Então, eu acho isso... eu trago isso no livro, né? Essa ideia do reencontro. Na segunda parte, essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, como que pessoas reais nos ensinam sobre o luto. Pessoas reais da palavra de Deus, da Bíblia. Deixa eu só... Foi algo que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação e me chamou muita atenção, né? Só fazer uma pausa e de repente você comentar um pouco sobre isso. Nós vivemos num tempo onde o hedonismo aflora de uma maneira muito clara, né? A gente percebe assim a fuga do homem do sofrimento. Não só lá fora, mas você tem até seitas que se dizem evangélicas, que tem o seu lema lá, pare de sofrer. Né? E principalmente no meio neopentecostal, existe muito essa chamada a meio que coaching, né? Essa perspectiva muito... da autoestima, do não sofrimento, de você é cabeça, você não é cauda, dessa coisa toda. Como é que você hoje percebe essa questão da morte? A gente estava conversando aqui que a morte praticamente tem sido tirada, né? Esse nome morte, né? Termo, né? O termo, e tem sido substituído por outros termos mais terapêuticos, né? Que não remetam tanto a essa coisa mais drástica. Descansou, né? Isso é interessante porque eu abordo isso um pouco no livro, assim, né? Eu não vou falar tudo porque eu quero vender o livro. Pelo menos a inscrição do Fé Reformado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só dar o spoiler. Mas assim, eu lanço uma pergunta no livro, né? Por que os nossos antepassados, eles lidavam melhor com a dor ou com o luto do que a gente hoje? Porque a morte estava mais próxima deles. Tinha gente que morria por causa de uma infecção de dente. Hoje ninguém morre mais por causa de infecção de dente. A medicina avançou, a tecnologia avançou, né? Isso é uma bênção. Mas a nossa sociedade, de uma certa forma, essa sociedade terapêutica, ela quer evitar o inevitável, que é a morte. E a gente não evita isso. Então, era muito comum antigamente, por exemplo, o corpo ser velado na sala da casa. As crianças estavam ali correndo, ó. O corpo inerte ali, e a meninada correndo, e o povo comendo. A gente vê muito isso em filme antigamente. Tá o corpo na sala, e dali tem
o quitutezinho e o pessoal lanchando. No interior tem a expressão beber o morto, não é uma história dessa Né? também, né? Porque isso era muito comum. Hoje não. Por exemplo, eu fiquei distante do meu pai 30 dias, ele estava no hospital, ele morreu, fui chamado para reconhecer o corpo, fui lá eu e meu irmão, né? De lá ele foi para uma geladeira, da geladeira para a funerária, fizeram todo o tratamento nele e velório. Né? E ainda teve mais restrição na época da pandemia, né? Teve, foi. Tanto que eu lembro, isso é Tem que interessante. ser caixão fechado. Aí a gente pagou mais caro, porque o brasileiro é difícil, né? Muito. O caixão na época da pandemia, que tinha um vidrozinho, que você podia ver o rosto, era mais caro do que o caixão. Porque... Aí a turma aproveita, né? Aí a turma aproveita. Mas aí a gente pegou esse, né, pra ver ali, para o pessoal ver, porque era fechado e tal, não podia se aproximar tanto e tal. Mas teve, né, assim, o velório dele. E nessa dinâmica de afastar da dor, o que a gente faz? A gente proíbe, por exemplo, os filhos, as crianças de participarem do velório. O meu filho, na época mais velho, ele tinha 8 anos, acho que é isso, 8, 7 anos. Uhum. E ele estava lá. O meu menor tinha 2 na época. E ele estava lá. O menorzinho não entendeu muita coisa. Sim. Mas ele participou dessa experiência. Cadê o vovô? Falei, vovô tá ali, vovô morreu. Papai do céu levou o vovô. Ali tá só o corpo dele. Uhum. O meu mais velho já entendia. Chorou. Foi consolado lá pela minha sogra, pelo meu sogro, que ficou com ele, né? Minha mãe, eu e meu irmão ficamos ali perto do caixão, a Lana. Minha sogra e meu sogro ficaram com o Arthur e o Pedro. E o Arthur chorou e foi consolado. Uma boa, vou aproveitar e segurar o que é que nós pais devemos fazer. Então, né, qual a orientação mesmo de fazer? É trazê-los e o que nós devemos, qual é biblicamente, o que é que a gente deve ensinar aos assim, meninos? o conselho que eu posso dar, porque assim, isso é muito pessoal, né? Uhum. De cada família. Mas o meu conselho, a partir da minha experiência, e aí da experiência que eu tenho de aconselhamento, né, assim, aconselhei já pessoas enfrentando luto e tal. O meu conselho é o seguinte: leve. A criança, ela tem a maneira dela de processar a morte e a dor diferente do adulto. Os meus filhos processaram de uma maneira muito tranquila. Mas por quê? Vamos puxar o gancho aqui da paternidade? Sim. Da hombridade, da masculinidade. A maneira que eu reagi à morte do meu pai impacta na forma que o meu filho vai lidar com a dor também, com o luto. Se eu vou reagir à morte em desespero, a referência. Se eu vou reagir de maneira desesperada, meu filho vai desesperar. Ele vai dizer, a vida acabou. Meu avô morreu, tudo parou. Não. Meu filho via, o mais velho principalmente, via eu chorando. Meu pai tinha um costume de toda vez, depois do culto, tomar açaí. Ligava o iFood lá, entregava. Quando eu era mais jovem, eu mesmo ia lá no açaí, que era perto de casa, e comprava e tal. Várias vezes depois do culto eu tomava açaí. E eu ia buscar o açaí e eu voltava chorando. Por quê? Entendeu? E aí o meu filho via isso, ele falava... O vovô, né, papai? Eu falei, Aí o Arthur vinha me abraçar e falava, ele tá bem. Né? Então essa nossa referência, como os filhos contemplam a gente reagindo à morte, isso vai moldar a maneira dele lidar com a morte. Entendeu? Então, levantei o meu filho sobre o caixão, falei, esse aqui é o vovô, morreu, não, aqui tá só o corpo dele, ele tá com Jesus, mas quando Jesus Cristo voltar, vovô vai ter um novo corpo. Como que é isso, papai? Não sei. Também só sei que vai ser assim. Glorificado. A Bíblia nos ensina assim. E aí você vai discipulando. Isso. Você vai ensinando o seu filho a lidar com a morte. Perfeito. Interessante que nesse dia do velório, eu estava saindo e um pastor amigo chegou e falou assim, rapaz, minha filha tem 18 anos, nunca foi num velório. Vê? 18 anos, nunca foi num velório. Que vai ser quando, o que vai ser com ela quando ela tiver e não tiver chance, não tiver escapatória de lidar com isso. Vai entrar nisso que o Léo acabou de falar. Falasse mesmo? A resposta.
A gente acha que está guardando e protegendo. Você acha que está protegendo, colocando numa redoma, né? E você está fazendo mal, ele não está amadurecendo, ele não está tendo contato com algo que é real, que faz parte da nossa existência. Né? Como é a melhor forma de lidar com... A gente leva no nascer um bebê, né? Leva a família toda para ver, né? Recém-nascido, aquela festa. Mas faz parte também a morte. Exatamente. Né? No livro, né, eu falo sobre... O título do livro é Entre a Dor e a Graça, lidando com o luto. Como que eu lido com o luto? Encarando ele de frente. Sem fugir, sem negar, sem se esquivar. Como que você lida com o sofrimento? Sofrendo. Não fugindo. E não fugindo. E não fugindo. Tem pessoas que se mudam e, né, deixam aquela casa que era onde vivia com a pessoa e já não quer... passar pela rua vai ser um dia vai ter que passar até pela rua. No livro eu falo um pouco do quais são os sinais que emitem alerta com relação a pessoa estar em negação. Trabalho isso no livro também. Entendeu? Trabalho isso no livro também. Isso seria mais ou menos sintomas aspectos da negação. Então, de uma pessoa que está ficando um pouco presa ali à negação. Eu falo da parte boa dos hobbies, mas também do perigo de utilizar hobby como uma forma de autoproteção para negar uma realidade. Tem muita coisa, né? Falo do isolamento externo, isolamento interno. Falo de memórias imemoriais. Falo da presença da emoção e do sentimento, a diferença de um para o outro. No livro eu abordo a ideia, a perspectiva do... Oh, Jesus, sumiu a palavra aqui. Do perigo dos memoriais, né? Os memoriais, você quer dizer o quarto intocado, cremou, fez a cinza, coloca no potinho, entendeu? Não seria isso um sinal de negação? De não aceitar a realidade? Objetos, né? Que não se pode mexer, não se pode tocar. Lewis a criança não pode pegar porque era do papai. Do papai não, mãe. C.S. Lewis fala isso no livro dele, né? Se minha memória não estiver falhando, o canteiro de obras, um canteiro de flor representava ali a esposa e tal. Enfim, são coisas que podem tornar o luto um luto não saudável, uma linguagem bem técnica, né? Então, não necessariamente é ruim, mas pode ser perigoso, é isso? Eu entendo. Ou é sempre ruim? Eu entendo isso como... Eu acho que a gente precisa fechar esse ciclo. Tem que ter cuidado também, né? Não tem fórmula, né? Lidar com o luto... o luto ele é muito particular, né? Tem gente que chora, tem gente que não chora. Mas aí é que tá. Vamos lá. O luto é particular. E aí a gente, como igreja, tem horas que a gente é enxerido, né? A gente se mete na vida do outro. Às vezes até com boa intenção. Vou tentar explicar esse enxerido e se meter com a vida do outro. Estou preocupado com o Léo, que está em luto. E por estar preocupado com o Léo, eu vou chegar junto. E vou adentrar num espaço que é particular dele. Por causa dessa preocupação. E aí ele pode dizer assim... Uma preocupação legítima. E aí ele pode dizer assim, meu irmão, se mete nisso não, ou dá um chega. Mas isso ainda é uma defesa perigosa para ele. Sim. E a gente está se metendo porque é uma intervenção. Pode é como ser se fosse uma intervenção. De se isolar. De se isolar, né? Por exemplo, porque a gente vai chamar a outro podcast, né? Mas no exemplo do Dario e da Suzana, quando a Suzana fala que quando perdeu o primeiro marido, né? Ela teve um momento muito difícil e o Augusto chegou e foi o Augusto que ajudou ela a sair desse buraco. A passar por aqui, né? E provavelmente ela mandou o Augusto plantar batata em algum momento. Tem umas entrelinhas aí, vários momentos que devem ter sido... É isso que eu estou preocupado. Assim, a gente como igreja, a gente às vezes ultrapassa
um momento do privado Sim. por ser igreja. E até isso... No livro, Ediel, eu coloco isso, tem uma parte dentro de um capítulo que eu chamo de conselheiro leigo, que é o amigo que quer falar, não sabe o que fala e às vezes mais atrapalha do que ajuda. No livro eu trabalho um pouco sobre... Existe. Existe. Uhum. Existe. Por exemplo, Lewis vai falar que quando a mulher dele morreu, a esposa dele morreu, pessoas chegaram e falaram assim, não, fica tranquilo, a morte não existe. Como que a morte não existe? A mulher acabou de morrer. Ela morreu. Entendeu? Ou então é como a pessoa morreu, tá em luto, a pessoa vira e fala assim, você vai conseguir, você é forte. A última coisa que ela se acha é forte. Eu não sou forte, cara. Não, tem várias Entende? palavras ali estúpidas. eu assim, né? Mas assim, às vezes a pessoa ela quer a motivação é boa. O desejo dela é de ajudar, tipo assim, você é forte, você vai conseguir. Vamos. Sai dessa. Só que dentro ela tá dizendo assim, eu sou fraca, eu não sou forte. Entende? Então assim, tem essa perspectiva. Agora tem o contraponto de que de fato nós precisamos de pessoas perto de nós. Segunda parte do livro, eu trabalho sobre o luto em Noemi, o luto em Davi, na morte do filho com Batseba, o luto em Jó, e eu finalizo do luto de Cristo com a morte de Lázaro. É muito interessante essa pergunta, porque no luto de Noemi, a gente tem muito a figura de quem? Ruth. De Ruth. De Ruth. E de Orfa, né? Assim, também. Tem as mas, duas figuras muito mais de Ruth, porque Ruth Sim, volta com ela. E ela Sim. fica. E ela ela fica. Que é o que você está exatamente. dizendo. Precisa de gente junto. Né? E é muito interessante porque no luto de Noemi, tem um momento no livro de Ruth que ela fala assim, não me chame Noemi, me chame Mara, porque a minha alma está amargurada. E Ruth significa refrigério. Ruth significa amizade. E no livro eu falo, Deus sempre vai... É difícil falar frases absolutas. Uhum. Mas eu acredito que sempre nós temos que buscar, no nosso luto, uma Ruth. Um refrigério. Uma amizade. Ainda que essa Ruth não fale nada. Ainda que essa Ruth não emita nenhuma opinião e nenhum conselho. Mas ela tá lá. Nem que seja só para abraçar, chorar, mas tá lá. E é engraçado isso, né? É difícil falar frases absolutas. Uhum. Mas a palavra, ela é absoluta. Ela é absoluta. Né? E o mundo está correndo disso. Está correndo para tudo no relativo, né? Uhum. A tua opinião é a tua. É uma verdade. A minha pode ser outra verdade. E tá tudo certo. Mas a gente tem a verdade, né? Uma só. Sim, não, eu concordo. É porque quando eu quis dizer assim, frase absoluta, o que eu ia dizer era o seguinte, Deus sempre vai colocar uma Ruth, mas a questão é, se ele não colocar? E se a pessoa passar pelo luto sozinha? E passou. Então, assim, por isso que eu falo assim, acho que o ideal é sempre a gente ter uma Ruth. Uhum. Eu não posso dizer Deus sempre vai colocar, porque aí eu chego o cara lá no meu gabinete de baixo e falo, ei, Deus não colocou não. Aí eu vou dizer, meu Deus. Mas assim, a ideia que eu tô querendo dizer é muito mais fácil, mais saudável passar pelo luto quando você tem uma Ruth com você. Eu tive outra ideia quando você falou sobre isso, que foi assim, e por que estaria na Bíblia se não fosse para justamente ensinar isso? E a perspectiva que foi citada aqui da carta aos Tessalonicenses, né, do consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Né? Então, a esperança, né, e esse texto do Tessalonicenses das duas cartas, mas Paulo louva pela viva esperança que eles possuem em Cristo Jesus. Né? E é essa esperança, né, que literalmente vence os temores do nosso coração. E um desses temores era a morte, né? Havia uma perseguição real contra a igreja. Então, como é que a gente encara essa realidade agora? Né? Por meio dessa viva esperança em Cristo. Né? E é o que consola, né? Aquela música, né, lá do grupo Elo, né, do grupo Logos, eis o consolo que envolve a minha vida, né? O meu Senhor Jesus, né? Que foi morto e voltará. Né? Então, é essa a expectativa, né, do nosso coração. E dentro disso que você está falando, né, dessa esperança, e pegando também ali o gancho do que ele falou, né? Às vezes na igreja a gente quer se intrometer, né? Eu falo da importância da igreja no luto. Sim. Eu falo da a importância da adoração comunitária. Por exemplo, quando eu trabalho no capítulo sobre Davi, o filho está doente, ele está
prostrado sem se alimentar. O filho morre, o que o texto fala que ele toma um banho, troca as vestes e ele entra no templo para adorar. No luto para adorar. Falo sobre adoração no luto. Sim. Então, assim, a gente vai trabalhando, mostrando que a Bíblia nos revela um caminho melhor, suficiente para a gente lidar com o luto, entre a dor do luto e a graça que Deus dá. Porque nesse negócio da igreja se meter, eu estava pensando assim, como também a gente vai receber essa igreja que quer consolar e que quer estar junto, quer ser a Ruth, e o outro ângulo é a igreja sendo a Ruth, como chegar. Então, hoje em dia, como está tudo muito... O momento, né, o período da privacidade, respeite o meu momento e tal, e a gente fica... Daqui a pouco, a Ruth, que deveria fazer o papel dela, diz, não vamos não, porque a pessoa tem o momento dela. E o outro está precisando. E vice-versa. Eu acredito que existe, de fato, esse... É o momento dela, vamos respeitar, vamos com calma e tal. Mas eu acredito que também não se dispor a estar... Porque a grande questão é o seguinte, a gente se dispõe. Se a pessoa não quer, você não consegue obrigar ela a nada. Sim, exato. Mas o problema que eu vejo é quando a igreja não se dispõe. E aí, isso é sintomático. A gente perdeu o sentido do que é ser igreja. Porque quando eu faço parte de uma comunidade de fé, a minha vida ela não pertence só a mim mais. Ela pertence a esse corpo do qual eu sou um membro. Exatamente. Então, essa dinâmica que a gente tem de, eu tô na igreja, a vida é minha, fica... Não. Não se meta. Não se meta, negativo. Se você não quer que ninguém se meta na sua vida, um lugar que você não pode estar na igreja. Porque a igreja, não é que a gente vai ficar se metendo, sendo polícia na vida do outro. Não. Mas existe uma dinâmica até de prestação de contas, eu diria. Sim, com certeza. De pastoreio, entendeu? De chorar com os que choram. De se alegrar com os que se alegram. E tudo isso faz parte desse contexto de comunidade. Faz parte desse contexto de comunidade. Então, eu acredito que a gente precisa, como igreja, pensar mais sobre o luto. Desafiar cada vez mais a falar, a pensar sobre o luto, não apenas por uma cosmovisão secular, mas a partir daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o luto. Né? A gente vê, o tempo de luto é tanto. Eu trago no capítulo de Jó. Os 70 tem dias. luto de horas, tem luto de vários de dias. anos. Então não existe um De tempo anos? específico. Tem de anos. A forma da morte importa. Eu tenho uma parte no capítulo que eu falo sobre a graça e a providência divina. Né? Eu cito John Piper, né? O Deus que dá a vida é bom, mas o Deus que tira é mau, não. Ou seja, só pegando aqui algo que a gente conversou também, não foi a pandemia que ceifou a vida, né? Não. Ou ceifou várias vidas. Não é um acidente de carro. É claro, existe a questão da responsabilidade humana, mas Sim. Deus, ele dá o fôlego da vida e ele tira o fôlego da vida. Ele tira, exatamente. E é interessante, porque, igual a gente estava conversando aqui antes, né? Eu ouvi de cristãos, irmãos piedosos, assim. Se não fosse esse vírus maldito, seu pai estaria entre nós. Não estaria, não. Se na eternidade, antes de fazer todas as coisas, Deus determinou que o meu pai viria ao mundo no dia 7 de novembro de 1956 e morreria no dia 1º de maio de 2021, acabou, faça chuva, faça sol. Todos os nossos dias foram escritos e determinados. Salmo 139. Salmo 139. Entendeu? Criou-se uma cultura de que, por exemplo, a mulher quando está grávida e tem ali a notícia, né, de que está esperando o filho e tal, ela entra em acordo com o marido e de repente ali só com os familiares mais próximos, nem sempre. Nós só iremos divulgar após o 3º mês, né? Porque existe toda aquela fragilidade ainda ali entre o 1º e o 2º mês, aquela coisa toda. Principalmente quem vem pedindo o filho há muito tempo, né? Quem vem sofrendo no processo de forma geral, pode haver, de repente, um aborto espontâneo, alguma coisa assim. Então, esperam para divulgar a partir do 3º mês, né? Só que já existe uma vida. Se a vida inicia-se na concepção, até mesmo se há essa perspectiva de um aborto,
né, naquele início ali, você tem a oportunidade de ser consolado pela igreja. E ser consolado pelos seus irmãos. Afinal de contas, é um filho. Se você não conta, você perde essa bênção de ser consolado. Isso é sintomático, né? É aquela questão de fugir do sofrimento. Exatamente. E aí, hoje até a gente nega até diagnóstico. O pai nega o diagnóstico do filho autista. Então, assim, é uma forma de negar para os outros. Sim. E às vezes até para si mesmo, que você teve uma experiência de luto. De sofrimento. Ninguém precisa saber disso, a gente sofre aqui, só a gente. Tá? É força do braço, né? É dizer que pode contar, pode lidar com esse sofrimento com a força do braço. Né? De certa forma, é uma perspectiva egoísta, né? Porque eu não quero que ninguém participe disso, não quero que ninguém saiba. É uma perspectiva de derrota, né? De alguma forma nós fomos vencidos, é vergonha. Como mais. Se isso não estivesse nos planos do Senhor. Exatamente. Perfeito. Aí a gente estava conversando também sobre essa questão de quando você fala de a igreja precisa viver o luto, eu estava comentando aqui, né? Que Tiago fala sobre a religiosidade verdadeira de ser atento e dar aos órfãos, às viúvas, assistência aos órfãos e viúvas. Isso é interessante. Eles estão vivendo essa perda específica, né? Ela não é um sofrimento qualquer que eles estão passando. Exatamente. E é interessante porque o difícil do luto não é no momento do velório, é depois. Quando você vai para casa, porque geralmente é assim. Ali no velório tá todo mundo em cima, abraça, ora, tamo junto, conta comigo e tal. Aí acabou aquilo ali. A hora da despedida das pessoas e que chega em casa é que é o... Aí no outro dia, não tem ninguém. Cadê aquele que abraçou e diga, conta comigo? Cadê aquele que diz, vamos, né? É preciso, diminui, né? Diminui bastante, né? Às vezes é preciso estar perto. Não se intrometendo para não quebrar de alguma maneira também, mas dizendo, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Esse é o papel da igreja também. Né? Mas a pergunta do Léo é isso, é sintomático, né? A gente não pode mostrar para as outras pessoas que a gente teve um aborto espontâneo porque é vergonhoso. Deus está no controle de todas as coisas. Né? O aborto espontâneo não está fora dos planos de Deus. Né? A pandemia não estava fora dos decretos eternos de Deus. Pelo contrário. Deus decretou a pandemia. Eita, aí o tema é bom. Bora fazer um podcast então, pós-encontro da Fé Reformada. E por falar nisso, sim, a conversa está muito boa, né? Mas a gente quer deixar esse gostinho para os homens, para os irmãos e irmãs que estejam assistindo esse podcast. Preparar as perguntas, porque sempre tem pergunta, né, lá no encontro, né? Pois é. Já afia, né? Até o dia 23 de outubro desse ano que nós estamos, né, 2025, você tem a oportunidade para se inscrever para a Conferência da Fé Reformada. E o pastor André Carolino será um dos preletores da conferência desse ano e abordará essa questão da nossa nova identidade em Cristo e como é que nós lidamos com o luto. Né? Então fica aí o convite e o estímulo para você se inscrever. Ainda dá tempo, até o dia 23 as inscrições estão abertas. E aí você vai poder, dentre os outros palestrantes que estão aqui, pastor Emílio Garófalo, pastor Cláudio Henrique, pastor Lutero, Robson Grangeiro, teremos o pastor André aqui conosco, tratando esse tema aqui conosco. Já está aí brincando. E é isso, dessa forma a gente termina esse bate-papo. A gente agradece o pastor André. Eu que agradeço pelo convite. Deus continue abençoando. E ficamos aqui na expectativa de, quem sabe, aí junho ou julho de 2026, o lançamento do livro, que ocorrerá aqui na igreja. Vai ter. Seremos premiados vai ser com o lançamento do livro aqui na igreja. Expondo as escrituras também, né? Sim. Já combinei com o pastor Cláudio. Que bom. Então ficamos dessa forma, né? Terminando o nosso bate-papo. A gente agradece o pastor Léo também. E você está convidado a fazer sua inscrição até dia 23 de outubro e vir ao Encontro da Fé Reformada, como também compartilhar esse vídeo com outros homens e mulheres, né,
para que possa ser uma bênção na sua vida, na vida dos outros. Até mais. Deus abençoe. Amém.